Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Que o grande Deus continue com suas mãos estendidas sobre cada um de nós, nos agraciando com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Quero aqui voltar a convidar todos vocês a continuarmos a refletir no Sermão do Monte, o qual nós estamos usando por texto base, o livro segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 5, até o final do capítulo de número 7. Dessa feita nós iremos ler o capítulo 5, versículo 17 ao versículo de número 20, o qual nos diz a seguinte expressão: Não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um ir ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um deste mandamento, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Pois bem, o que estava acontecendo nesse momento? Após Cristo tratar das 9 bem-aventuranças, aqui citada nesse capítulo 5, do versículo 2 até o final do versículo 11, que eu vos disse que as considero como a principal característica da igreja do Senhor, aquele que assim as tem uma evidência de que de fato é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando chega no versículo 13 até o versículo 16, Cristo vai agora evidenciar ações de alguém que tem essa característica. De fato, é alguém que vai servir como espelho aos demais, fazendo com que eles possam se aproximar de Cristo Jesus através dessas vidas que foram transformadas e agora são vidas tidas e vistas por Cristo como as pessoas bem-aventuradas. Bem-aventurada por ter essas características citadas nas 9 bem-aventuranças. Isso é uma ação do Santo Espírito de Deus na sua igreja. No entanto, quando esse pessoal ouve isso da parte de Cristo, ele ouve de uma forma muito convicta e muito diferenciada daquilo que os escribas e os fariseus pregavam naqueles tempos, pois ele viu em Cristo Jesus expressão de alguém que fala por autoridade e convicção. Na verdade, os escribas e fariseus, ele não tinha essa tendência. As suas expressões eram expressões unicamente de alguém que ouvia falar ou que tinha obtido um conhecimento, mas não tinha tanta convicção nas suas expressões. Isso era notado não simplesmente na sua verbalização, mas principalmente no seu cotidiano em todas aquelas pessoas que ali estavam. No entanto, ciente disso, eles têm uma interpretação de que Cristo viera com um pensamento de revogar a lei ou os profetas. Por que a lei ou os profetas? Porque era aquela base que os fariseus e escribas utilizavam para expressar toda a lei civil, a lei cerimonial, a lei moral, para tratar com toda a nação de Israel. E a questão da voz ou do livro profético, porque eram os livros que tratavam das profecias, as quais retratava sobre a pessoa de Cristo, ou sobre os fatos que iriam acontecer. No entanto, quando Cristo percebe isso da parte daqueles ouvintes que ali estavam, ele tem uma posição diferenciada, não de
animar os ânimos daquelas pessoas, mas também não de rebaixá-lo por total, mas pô-los no seu devido lugar. De que forma? Quando ele chega e diz, olha, não pensei que vim revogar a lei ou os profetas, ele diz, minha finalidade não é essa de revogar aquilo que estava retratando sobre mim, pois eu faço parte desses relatos, eu sou a conclusão dessas profecias, sou eu o mentor dessas leis, leis essa que é desprezada por muitos. No entanto, eu não vim para revogá-la. Pelo contrário, eu vim para não somente praticá-la, mas também para fazer com que todos as pratiquem. Então ele chega e diz, não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Quando eu chego no versículo 18, ele diz, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Cristo diz, a minha palavra, ela não tem um período determinado na vida humana. Ela vai pendurar por todo o tempo. Ela não é palavra de homem. Ela não é palavra filosófica de algum filósofo que assim a ditou. É palavra de Deus. E palavra de Deus, ela é irrevogável. O que Deus expressou, o que Deus falou, o que Deus determinou, está determinado. Isso me chama muito a atenção, pois hoje em dia não se é muito diferente não. Basta tão somente nós ouvirmos algumas expressões de alguém que se julga conhecedor de causa das Sagradas Escrituras, com algumas filosofias tentando enquadrá-la dentro dos preceitos bíblicos. Automaticamente, aquele que abra a boca fique de queixo caído por tanta eloquência, esquecendo-se de examinar se o que está ouvindo é condizente com aquilo que diz a Sagrada Escritura. Automaticamente, essas pessoas se emocionam e até deseja-se ser mais ouvinte daquela pessoa, esquecendo-se que nenhuma palavra expressa pelo homem, ela é proveitosa para a igreja de Cristo, sem que essa não venha da parte do Senhor. E não tem palavra que venha da parte do Senhor fora dos conceitos bíblicos, fora dos padrões bíblicos, aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. Então, que cada um de nós tenhamos essa convicção em nosso coração. Quando chega no versículo número 19, ele diz, aquele, pois, que violar um deste mandamento, posto que dos menores e a ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino do céu. Porém, aquele que observar e a ensinar, ele será considerado grande no reino do céu. Percebe-se, meus irmãos, que o texto 19 está basicamente enquadrado naquilo que eu acabei de expressar, pois aqui está mostrando que a finalidade do pregador não é apagar, tirar, por fora aquilo que está escrito com o intuito de ser agradável aos seus ouvintes. Não, esqueça isso. Essa não é a função do pregador, não é a função do expositor. Não, a função do pregador, do expositor, é ser fiel ao texto de uma forma que ele venha tão somente se expressar e unicamente suas expressões tem que estar fundamentada no texto que ele leu. Então é dever, obrigação do pregador ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto como ele é e não como eu quero que ele seja. É por consequência dessa atitude aqui que Cristo expressa o versículo número 20, quando ele diz: porque vos digo,
se a vossa justiça não excede muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino do céu. Cristo não expressa esse texto simplesmente por expressar. Olha o tom que ele usa. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excede em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino do céu. Qual era o propósito, a ação dos escribas? Quem eram os escribas e quem eram os fariseus? Esses camaradas, na verdade, eram homens que viviam sua vida desbruçada nos pergaminhos, nas leis do Senhor, nos livros proféticos. Estudava continuadamente, reescrevia esse texto continuadamente e ensinava esse texto para todos. Só que a motivação que levava a esse pessoal a fazer isso aí não era em pôr em prática, mas era uma motivação que era assim provocada pelo seu desejo de ser bem visto diante da sociedade. Os propósitos dele não era de viver uma vida regada e fundamentada naquilo que estava estudando, mas era para mostrar para os demais que eles tinham capacidade de não somente ler, mas de entender e mais adiante também de ensinar. Porém, se eles vivenciassem uma vida de conformidade eles lessem, meus irmãos, era uma maravilha. Olha o exemplo daqueles camaradas que quando vai ter diante do templo e Cristo faz uma comparação dele e um samaritano, que ele chega diante da igreja e diz: ó Pai, olha, eu não sou que nem esse, eu entrego o meu dízimo. Eles tinham por hábito de chegar no meio da rua e fazer aquelas orações em lugar público, em voz alta, com o intuito de ser bem visto e de ser ovacionado, de ser aplaudido. A causa motivadora que eu levava a estudar, a meditar, a pregar, não era de ver uma vida de santidade, mas era ver uma vida de posição política diante da sociedade. Então Cristo chega diante de tudo isso e diz: olha, se a vossa justiça não exceder, que justiça? A justiça motivadora que nos fará ler, nos debruçarmos na palavra do Senhor. Se o nosso propósito em fazer isso, em orarmos, em jejuarmos, em ler a Bíblia, em ouvir as mensagens, de ir à casa do Senhor, se a causa motivadora não for para vivenciarmos uma vida de santificação, isso não vai nos levar a lugar nenhum. É isso que Cristo está nos falando, por isso que ele diz: se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino do céu, porque vocês serão semelhantemente a eles. No entanto, meus amados irmãos, que nós possamos nos conscientizar dos nossos deveres como cristão, sim, e que jamais deveremos pensar em omitir um só texto, uma só parte do texto, uma só letra do texto. Mas devemos sim ser fiel de conformidade à Bíblia Sagrada e procurar vivenciá-la da melhor maneira possível. Eu sei que eu vou falhar, eu sei que você vai falhar, todos nós vamos falhar, mas isso não nos impossibilita-nos de reconhecer os nossos erros e suplicarmos a Deus graça, misericórdia e o seu perdão e força para que nós possamos nos levantarmos e começar a exercer, praticar a Bíblia como de fato ela é. Essa é a minha finalidade, essa é a sua finalidade como cristão, como servo de Deus. Que Deus possa abençoar a todos vocês de uma forma grandiosa. Curta esse vídeo e compartilhe com todos para que possamos levar a palavra de Deus a todos quando assim Deus propuser em nossos corações. Fica na paz, Deus abençoe.